Livro de Juízes, depois de Josué, capítulo de número 3. Glória a Deus. Logo depois, que o povo de Israel, glória a Deus, adentrou-lhe na terra prometida, Mas, olha o que Deus fez, Juízes, capítulo 3. Estas, pois, são as nações que o Senhor deixou ficar, para por elas provar a Israel, a saber, a todos os que não sabiam de todas as guerras de Canaã. Versículo 4. Estes, pois, aqui diz, 5 príncipes dos filisteus, dos cananeus, heveus, sidônios, vários povos, Versículo 4. Estes, pois, ficaram para por eles provar a Israel, para saber se daria ouvido aos mandamentos do Senhor que ele tinha ordenado a seus pais, pelo ministério de Moisés. Mas habitando o povo ali, no meio dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, ferezeus, heveus e jebuseus, tomaram de suas filhas para si por mulheres e deram suas filhas aos filhos deles, e serviram aos seus deuses. Se esqueceram do Senhor seu Deus, serviram os Baalins e Astarote, ou Astarte, que é a mesma, ou Ishtar, tem vários nomes. Os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou na mão de Cusã Risataim, rei da Mesopotâmia, ou da Síria. E os filhos de Israel serviram a Cusã Risataim por 8 anos. Os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor levantou-lhes um libertador, Otiniel, filho de Kenaz, irmão de Caleb. Louvado seja Deus, irmão mais novo de Caleb. Veio sobre ele o Espírito do Senhor, e julgou a Israel. Saiu a peleja, e o Senhor entregou na sua mão a Cusã Risataim, rei da Síria, contra o qual prevaleceu a sua mão. Então veja, amados irmãos, que Deus, Ele nos prova, Ele deixou nações aqui ao redor de Israel para, através dessas nações, provar o povo de Israel. Mas o povo fracassou, pereceu, se uniu com aqueles povos idólatras, fizeram um casamento, se misturaram e começaram a adorar e servir os deuses dos povos cananeus. E isso serviu de grande ira de Deus contra o povo de Israel, e serviram no cativeiro por 8 anos, Mas ao final de 8 anos clamaram, e o Senhor deu liberdade, Ficaram 40 anos em paz, enquanto Otiniel viveu e julgou a Israel. Então veja que nós somos, da mesma forma que Israel foi provado, nós também somos provados, irmãos. Temos que entender que Deus está sempre nos avaliando. Por isso que nós não podemos relaxar. Coisa triste o crente quando ele fica relaxado espiritualmente, Não ora mais, não jejua mais, só porque é pastor não quer mais orar, não quer mais jejuar, porque é obreiro, porque tem 10 anos de igreja. Não importa, irmãos. Temos que fazer nossa parte. Claro, com a idade, às vezes a gente vai ter um pouco menos de vigor, isso é normal. Mas dá para orar, dá para jejuar, dá para ler a Bíblia e vir nos cultos. Irmãos? Então nós não podemos relaxar. Segundo Reis, capítulo 23, também o rei Josias foi um rei muito bom. Começou a governar com 8 anos, governou 31 anos, aos 39, morreu morto pelo faraó Neco, por causa da ira do Senhor também, Mas Josias, irmãos, ele removeu os ídolos, removeu as idolatrias. Aqui diz no versículo, capítulo 7, derrubou nos 6, tirou da casa do Senhor o ídolo do bosque, levando para fora até o ribeiro de Cedron, o queimou junto ao ribeiro de Cedron, e o desfez em pó, e lançou seu pó sobre a sepultura dos filhos do povo. Então a idolatria não se joga na água, não se enterra, a gente queima, esfarela. Se alguém entregar uns ídolos para a gente destruir, a gente não vai estar fazendo coisa dos outros, a gente não vai mexer, não. Mas se alguém entregar, não quero mais servir esses ídolos aqui, a gente queima, porque não se bota na água, senão alguém acha lá, vai fazer uma procissão no querido, vai ficar uma coisa pior ainda,
Então, certo, com autorização dele, né? Aqui Josias era o rei, ele queimou, porque Deus não se agrada da idolatria, né? Capítulo versículo 7. Também derrubou as casas dos rapazes escandalosos que estavam na casa do Senhor, em que as mulheres teciam tendas para o ídolo do bosque. Tá? Rapazes escandalosos, né? Estavam dentro da casa do Senhor. Não pode, né, irmãos? A pessoa tem a sua opção lá, mas Deus é Deus, né, irmão? Não podemos confundir as coisas, né? E aqui Josias aboliu também essa prática abominável, né? E lá no versículo 13, o rei profanou também os altares que estavam no fronte de Jerusalém, do lado direito do monte de Masite, os quais edificara Salomão, rei de Israel, a Astarte, abominação dos sidônios, os sidônios consideram a deusa, mas é uma abominação. A Quemós, abominação dos moabitas, a Milcom, abominação dos filhos de Amon, né? Semelhantemente quebrou as estátuas, cortou os bosques e encheu seu lugar com ossos de homens. Josias é que segue, né, irmãos? Capítulo 23 de 2 Reis. Josias teve muito trabalho para abolir a idolatria de Israel. E sabe quem é que fez a maioria? Salomão, o rei Salomão, que começou governou anos antes de Josias, né? Começou muito bem, começou governando bem, adorando a Deus, ouvia a voz de Deus, mas devido ao fato de ter casado, se unido a 1000 mulheres, né? Terminou se corrompendo o seu coração, construiu altares para cada Deus de cada uma das mulheres e levou a nação de Israel à prática terrível da idolatria, sendo o reino dividido em Israel e Judá por causa do pecado de Salomão. E aqui está Josias, né, desfazendo, removendo aquelas práticas abomináveis, né? Rapazes escandalosos, estavam de bosque, Deus Moloque, Deus Quemó, de falsos deuses, né? Dos povos vizinhos ali. Israel estava tomado de idolatria e o rei Josias aboliu tudo. Mas a ira do Senhor era tão grande, irmãos, que mesmo assim Josias, né, foi enfrentar o faraó Neco. E o faraó Neco disse: não tem nada contra ti, vai para tua casa, vai, né? Mas Josias insistiu e foi morto, né? O faraó Neco estava guerreando contra a Babilônia, né? Então veja, irmãos, que a ira que se levantou contra o povo de Israel por causa do pecado de Salomão. Por isso, irmãos, tudo que é exaltado aqui nesse mundo é abominação para Deus. Por isso que nós temos que ficar na vocação que Deus nos chamou. É melhor ser pequenininho, né? É melhor estar servindo a Deus. Salomão era um homem muito sábio, muito rico, muito inteligente. Olha o que ele fez. Olha o que ele fez com a sabedoria dele. Nem se sabe se foi salvo ou não. Tomara que tenha sido. A gente não quer que se perca. Mas o exemplo de Salomão é perverso, é terrível. Está aqui no livro de Reis. Muitos anos depois do governo dele, estava lá Josias abolindo o bosque dos deuses falsos que Salomão tinha instituído. Quantas almas que Salomão ajudou a levar para o inferno. O homem sábio, o rei mais poderoso, mais esplendoroso que Deus fica ganhando. Claro que Deus fez isso para mostrar o seu poder, a sua glória, mas Salomão não correspondeu. Por isso, irmãos, tá? A fama desse mundo, o sucesso aqui, a maioria das vezes, com raríssimas exceções, é símbolo, é sinal de condenação. Por isso, ai desses cantores e pregadores que vão ficando famosos e vão perdendo a humildade, vão ficando diferentes, já não pregam mais o que pregavam, já não vivem mais a sã doutrina, começa a se encher de anel, de pendurico, parece uma árvore de Natal, parece umas coisas feias, modifica o que Deus criou, né? Louvado seja Deus, que ali estão assinando a sua sentença de condenação por causa da vaidade. Salomão, o rei mais sábio, mais poderoso que já existiu, né? Um rei extraordinário, de grande sabedoria, escrevia provérbios, né? Ele decifrou a ciência, né? Sabia julgar como ninguém, um homem de sabedoria incomparável, mas não teve sabedoria
para servir a Deus até o final da sua vida.